Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola, estreando aqui um novo programa no canal, novo quadro aqui no Espaço da Bola, o lado B do Brasileirão. Galera, esse programa é um programa novo que eu estou tentando trazer aqui agora, eu vou trazer todas as semanas, certo? Vídeo falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, Bruno, por que você não fala também do Campeonato Brasileiro de um modo geral? É simples. Quando alguém quer saber informações sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato, vai assistir, sei lá, ESPN, Fox Sports, Sport TV, aqueles canais grandes que tem uns 10, 15 comentaristas que assistem todos os jogos e conseguem trazer informações e opinião de uma maneira mais completa, mais abrangente sobre todos os times. O cara vai vir aqui assistir o meu canal. Só que a grande mídia, de um modo geral, não dá tanta atenção assim sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. E a Série B é um campeonato que nessa temporada vai chamar bastante atenção. Vai ser um campeonato importante porque, além de ter aqueles três grandes, né, que a gente cita daqueles do grande eixo, né, que é o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo, ainda tem outros grandes times aí, né? Tem os 6 nordestinos, que são equipes que sempre trazem muita atenção, né, que vai ter CSA, CRB, Sampaio Corrêa, Vitória, Confiança e Náutico. Então são várias equipes aí do Nordeste aqui que naturalmente atraem muita atenção e é o nosso interesse aqui no canal também falar dos times nordestinos, mas também tem outras grandes equipes aí do futebol brasileiro, né? O Goiás, o Guarani, várias outras também, não vou estar falando todas as equipes aqui também, né? Logo no começo, mas esse campeonato vai ser muito interessante e com certeza muita gente vai buscar esse tipo de conteúdo sobre a Série B. Então estou tentando trazer aqui, né, informações sobre a Série B de uma maneira bem abrangente, né, falando de todos os times, falando da classificação de um modo geral, tentando trazer minha opinião sobre os jogos que eu consegui acompanhar aqui, certo? E eu já estou vendo também a grande mídia, né, quando for cobrir aqui a Série B do Campeonato Brasileiro, vai ficar falando sempre daqueles três, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, né? Então, o que é que eu vou tentar fazer aqui? Falar de todos os times, né? Falar de todas as equipes e falar sobre a Série B de um modo geral para trazer esse conteúdo aqui para vocês. Galera, se você está conhecendo aqui o nosso canal agora, se inscreve já aqui, né, para dar uma forcinha pra gente. Dá um joinha aqui no nosso vídeo porque deixa o nosso conteúdo em alta e ativa as notificações. Aqui tem o sininho aqui embaixo, não sei de que lado fica, né? Agora eu confundi, troquei tudo, mas ativa o sininho aqui embaixo que você vai receber notificação sempre que tiver conteúdo novo aqui no nosso canal, tá? Mas toda terça-feira, o lado B do Brasileirão aqui no canal Espaço da Bola. Galera, vamos falar um pouco de algumas considerações gerais sobre o campeonato, né? Quem eu acho que chega em alta agora na Série B? É difícil a gente falar isso porque a gente não tem um termômetro muito adequado entre as equipes, cada uma jogando no seu campeonato estadual, né? Só que eu acho que, tirando aqueles três que a gente já falou, né? Já chega nesse campeonato, eu acho que a equipe que chegou mais trazendo um destaque para mim, né? Que chamou mais a minha atenção foi a equipe do Avaí. Né? Inclusive está na final do Campeonato Catarinense, venceu o primeiro jogo da Chape por 2-1 e joga amanhã a grande final do Campeonato Catarinense. Né? Então eu acho que o Avaí é a equipe que chega mais chamando a atenção. Né? Foi bem no Campeonato Catarinense, né? Ainda está na Copa do Brasil aí também, então eu acho que é a equipe que me chama mais atenção. Destaque negativo de todas as equipes aí no modo geral, eu acho que a equipe do Coritiba. Apesar do Coritiba ainda estar na Copa do Brasil, foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paranaense, né, em nono colocado. Eram 12 equipes, passavam 8 e ele conseguiu ficar em nono lugar. Então aí eu acho que destaque negativo a equipe do Coritiba. Também trago um destaque aqui negativo para a equipe do Goiás, que voou na primeira fase da Copa do Brasil. Nas quartas de final do Campeonato Goiano foi eliminado pela equipe do Atlético Goianiense, né? Perdeu por 3-0, inclusive, um dos jogos. Então, trago também esse destaque negativo aí nesse início, né? Equipes que, na minha opinião, eram promissoras, né? E que chegam agora meio que já dando um susto no seu torcedor. Dos três grandes aí também, o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro, eu acho que o Botafogo é a equipe que chega mais por baixo aí, né? Não acho que chegue bem, não acho que chegue empolgando e
Também a equipe do Cruzeiro, apesar de ter passado de fase no Mineiro, ficou no caminho pelo América Mineiro. E o Cruzeiro, bicho, na minha opinião, não chega também empolgando seu torcedor, não. Certo? Mas teve perrengue na Copa do Brasil, né? Foi muito complicado a trajetória do Cruzeiro até aqui. E eu acho que o Vasco é a equipe que, mesmo não tendo empolgado tanto no Campeonato Carioca, é a equipe dessas três aí que chega um pouco mais em alta, que tem um viés um pouco mais positivo. Então, nessa sequência aí, eu vejo uma Série B que vai ser muito difícil, só que é difícil para um, é difícil para todos, certo? Então, assim, desses três, bicho, eu acho que o Vasco é a equipe que tem mais chance de brigar por acesso. Só que eu acho que, assim, até o Vasco, na minha opinião, deve subir nessa temporada. Mas eu acho que, bicho, Botafogo e Cruzeiro chegam agora correndo por fora, viu? Chegam agora parelhos com várias outras equipes que vão chegar aí também para brigar, né? Mas, assim, realmente o Botafogo é a equipe que mais preocupa dessas três. O Cruzeiro pode até brigar para subir, pode até subir também, pode até subir os três, né? Só que eu acho que chegam aí preocupando também os seus torcedores. Falei aqui também de Copa do Brasil, né? Então, assim, só pra gente iniciar, 4 equipes da Série B nem sequer jogaram a Copa do Brasil. 4 equipes foram eliminadas na primeira fase. 4 equipes foram eliminadas na segunda fase. E 8 equipes da Série B estão na terceira fase da Copa do Brasil. Vamos falar um pouco agora sobre cada uma das equipes, né? Primeiro, ordem alfabética, né? O Avaí venceu a Chapecoense, como eu já falei aqui, por 2-1 na final do Catarinense. E amanhã tem a grande final. Eliminou, inclusive, o Brusque, que é um rival agora da Série B, né, o Avaí. Ficou em terceiro lugar no geral do Campeonato Catarinense. E na Copa do Brasil enfrenta o Atlético Paranaense. Ainda está vivo a equipe do Avaí. O Botafogo foi vice-campeão da Taça Rio. Ficou em sétimo lugar no geral, né, do Campeonato Carioca. E voou pro ABC nos pênaltis da Copa do Brasil, ou seja, foi uma das equipes eliminadas aí na segunda fase, a equipe do Botafogo. Eu acho que, como eu falei, desses três grandes aí é que chega com um viés de baixa maior, né? Além de muitas dívidas aí na equipe do Botafogo e uma equipe que realmente tá deixando a desejar bastante. O Brasil de Pelotas ficou em nono colocado geral no Campeonato Gaúcho e não participou da Copa do Brasil, então também é uma equipe que começa mal aí a temporada, certo? A equipe do Brusque foi eliminada na primeira fase da Copa do Brasil pelo Retrô, que é uma equipe do Campeonato Pernambucano, que não é uma das equipes que briga por título, não é uma das grandes equipes do Campeonato Pernambucano, tem um bom trabalho de base, mas não tem muita coisa a oferecer também a equipe do Brusque, do Retrô, então o Brusque acabou passando um vexame aí, digamos assim, né, na Copa do Brasil. Na semifinal do Catarinense, foi eliminado pela equipe do Avaí e ficou em segundo lugar no geral do Campeonato Catarinense aí na primeira fase, a equipe do Brusque. Então pelo menos teve uma campanha regular, acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, né? Mas um jogo só, tudo pode acontecer e a equipe do Brusque acaba sendo eliminada de maneira precoce na Copa do Brasil, mas fez até uma boa campanha no Campeonato Catarinense, né? Eu acho que chega aí na Série B sem tanto viés de baixa assim. O CRB foi vice-campeão alagoano, chegou nas quartas de final da Copa do Nordeste, sendo eliminada pelo Bahia, que foi campeão. E na Copa do Brasil vai enfrentar o Palmeiras, a equipe do CRB. Ainda está vivo na Copa do Brasil. Apesar disso, a derrota para o CSA na final do Campeonato Alagoano, nos pênaltis, rendeu a demissão da comissão técnica atual. Roberto Fernandes não é mais treinador do CRB. Alguns jogadores saíram, inclusive o Lucão, que é centroavante titular, saiu já da equipe e não vai ficar na sequência. Alguns outros jogadores estão saindo, só que eles são jogadores de banco, né? Não são titulares, então a equipe do CRB vai fazer uma reformulação, vai mudar bastante seu elenco, perdeu o centroavante titular, então precisa ir no mercado. Além disso, a equipe principal da equipe do CRB já precisa de muitos reforços. Principalmente agora com a saída do centroavante titular, né, um dos principais jogadores no ataque, eu acho que precisa de mais reforços ainda. Além disso, precisa de elenco para poder movimentar suas peças ao longo do campeonato. O CSA, apesar de ter sido campeão alagoano, foi nos pênaltis, né, contra a equipe do CRB. Se mostrou até uma equipe um pouco mais organizada, só que precisa de bastante de reforços até agora. Perdeu até o Pimpão, que é uma das referências do ataque, apesar de não ter sido titular nessa reta final, estava machucado. O Pimpão saiu e o CSA precisa de reforços.
precisa de jogadores que cheguem aí tanto para ser titular, para reforçar a equipe principal, quanto também para reforçar o seu elenco, tá? Já que uma das grandes falhas do CSA nessa temporada é quando realmente mexe no time no segundo tempo, que a equipe que entra não está à altura da equipe que vem jogando, então o CSA precisa reforçar isso. Além disso, o CSA foi eliminado na segunda fase pelo Remo, que é um rival de Série B, e ficou nas quartas de final da Copa do Nordeste contra a equipe do Fortaleza por 2-1. Fez até uma boa partida, mas acabou sendo eliminado. O Confiança foi eliminado pelo Sergipe na fase de mata-mata do Campeonato Sergipano, o Sergipe inclusive campeão. Foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo 4 de julho e na Copa do Nordeste ficou em sexto colocado a equipe do Confiança. Então não foi também um início de temporada muito promissor da equipe do Confiança. Fica meio que deixando a desejar nesse início, digamos assim. O Coritiba, como eu falei, foi uma grande decepção no Campeonato Paranaense, né? Ficou em nono colocado de 8 que passavam de fase, foi muito mal no Campeonato Paranaense a equipe do Coritiba. Eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, eliminado na primeira fase do Campeonato Paranaense, né, como eu falei aqui, mas na Copa do Brasil tá vivo, vai jogar contra a equipe do Flamengo, nada mais nada menos do que o Flamengo, né? Então, o Coritiba vem aí até num certo viés de baixa, eliminou o Operário na segunda fase da Copa do Brasil, que é um rival direto aqui de Série B, mas eu acho que o Coritiba vem meio preocupando, né, pela atuação que teve no campeonato estadual. O Cruzeiro pega Juazeirense na Copa do Brasil, mas passou perrengue aí nas primeiras fases. Empatou no primeiro jogo, né? Passou porque o visitante tem a vantagem do empate. O América do Rio Grande do Norte complicou as coisas para o Cruzeiro, digamos assim. O Cruzeiro ganhou apenas de 1-0. E no Campeonato Mineiro foi eliminado pelo América Mineiro, que é time de Série A, né? É um duelo até difícil para a equipe do Cruzeiro. Eu acho que o América é até mais time que a equipe do Cruzeiro, né? Mas aí o Cruzeiro também fazendo até um Campeonato Mineiro digno, né? Ser eliminado pelo América nas condições atuais não é nenhuma vergonha e ainda está na Copa do Brasil, né? Pelo menos então a equipe do Cruzeiro já chega mais ou menos conseguindo caminhar um pouco aí na Série B, né? Só que eu ainda acho que não chega tão bem assim. O Goiás foi eliminado pelo Boa Vista na primeira fase da Copa do Brasil. E nas quartas de finais foi eliminado pelo Atlético Goianiense, como eu tinha falado. Perdeu 3-0 a primeira partida, empatou 0-0 a segunda e foi eliminado, né, a equipe do Goiás. O Guarani não jogou a Copa do Brasil, só que o Campeonato Paulista foi um bom termômetro até para a equipe do Guarani, que conseguiu no grupo D eliminar a equipe do Santos, né, passou de fase junto com o Mirassol, o Santos sendo eliminado, né, até o Santos... Não foi o Guarani que eliminou o Santos, acho que o Santos se eliminou, né, de tão mal que jogou aí o Campeonato Paulista. Mas aí o Guarani foi eliminado pelo Mirassol nos pênaltis, né, então conseguiu até chegar perto da semifinal. Nos pênaltis é complicado, né, mas a equipe do Guarani eu acho que fez um bom Campeonato Paulista e chega aí agora para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina chegou na semifinal do Paranaense. Tá na semifinal, na verdade, do Paranaense. Joga contra o Operário, né? Ainda vai jogar, ainda vai ter essa disputa do Campeonato Paranaense. Joga contra o Operário, que é um rival direto aqui de Série B, né? E o Londrina não jogou a Copa do Brasil, então tá fazendo aí só o Campeonato Paranaense nesse início de temporada. Mais ou menos como a equipe do Náutico, que foi campeã do Campeonato Pernambucano. Só que não jogou nem Copa do Brasil, nem Copa do Nordeste. Então nesse início de temporada, o Náutico, ele não teve um grande termômetro assim para medir como é que estava em relação a outras equipes do Brasil e a outras equipes também do Nordeste principalmente, né? Já que a Copa do Nordeste tem mais jogos e dá para ter uma ideia melhor de como estão as equipes. Só que os pernambucanos realmente foram muito mal ali na Copa do Nordeste. E aí jogaram mal o Sport, o Santa e o Salgueiro. E o Náutico, no Campeonato Pernambucano, conseguiu ser uma equipe avassaladora. Foi o primeiro colocado, né? Na última rodada acabou sendo derrotado pelo Sport por 3-0. O Sport já tinha muitos reforços, melhorou bastante a sua equipe e acabou crescendo de produção. Conseguiu vencer a equipe do Náutico, só que na final foi derrotado pelo Náutico exatamente nos pênaltis. Então, assim, na minha opinião, o Náutico chega com uma equipe até
que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que nessa temporada a equipe do Náutico chega um pouco mais inteira para essa disputa do que na temporada passada, que passou um perrengue muito grande e acabou sendo quase rebaixado, né? Na reta final ali cresceu e conseguiu escapar do rebaixamento, mas nessa temporada eu acredito que o Náutico vai fazer um campeonato mais digno. O Operário chegou na semifinal do Paranaense, vai jogar contra o Londrina e, como eu tinha falado antes, o Operário foi eliminado na Copa do Brasil pela equipe do Coritiba, né? A Ponte Preta foi eliminado pelo Criciúma na Copa do Brasil, ficou em terceiro no grupo do Campeonato Paulista e foi vice-campeão do interior contra o Novo Horizontino, a equipe da Ponte Preta. O Campeonato Paulista é um campeonato muito difícil, né? A gente sabe, só que eu acho que no Paulista a Ponte Preta foi até pior do que o rival Guarani, digamos assim. O Guarani eu acho que fez um campeonato melhor do que a Ponte Preta, né? Então, nessa duelo entre os dois, pelo menos eu acho que o Guarani sai na frente um pouquinho, né? O Remo vai pegar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o Remo que eliminou o CSA na segunda fase, né? Ficou em terceiro lugar no Paranaense, sendo eliminado pela Tunaluso nos pênaltis, se não me engano foi nos pênaltis, né? E no Campeonato Paraense, né, na semifinal, Tunaluso que foi vice-campeão agora contra a equipe do Paysandu. O Sampaio Corrêa foi campeão maranhense, eu assisti até o jogo, foi no domingo, né, 10 horas da manhã, uma final, diga aí que doideira. Né, mas o Sampaio Corrêa venceu o Motoclube com tranquilidade, foi campeão maranhense com todo o merecimento, né, mas na primeira fase da Copa do Brasil foi eliminado pelo Rio Branco do Espírito Santo. Então já liga um certo alerta aí, né? Pegou um adversário até inferior tecnicamente, digamos assim, e foi eliminado na primeira fase. Nas quartas de final da Copa do Nordeste, que ele conseguiu se classificar, perdeu para a equipe do Ceará, né, por 3-0. Então, apesar do Sampaio ter sido campeão do Campeonato Maranhense, eu acho que na Copa do Nordeste ser eliminado pelo Ceará, que é, na minha opinião, a equipe mais forte do Nordeste hoje, eu acho que não é nenhuma vergonha, né? Mas na Copa do Brasil passou um aperto aí, né? O Sampaio Corrêa eliminado na primeira fase, pô. Mas até chega, eu acho, nessa Série B para disputar, né? Chega aí com não tão embaixo assim, digamos, né? O Vasco, velho, foi eliminado na primeira fase também do Campeonato Carioca, campeão da Taça Rio, né? E vai pegar o Boa Vista aí na fase da terceira fase da Copa do Brasil, a equipe do Vasco. Como eu falei, eu acho que é uma equipe que, apesar de ter ido mal no Campeonato Carioca, dessas três entre Vasco, Cruzeiro e Botafogo, o Vasco é que chega agora com contratações até melhores, empolgando um pouco mais o torcedor. Eu tenho acompanhado um pouco as redes aí do Vasco e a galera tá até elogiando as contratações aí do Vasco, né? Tá se acertando, tá se ajeitando, digamos assim. O Vila Nova foi vice-campeão goiano, pega o Bahia na Copa do Brasil, né? Então, assim, eu acho que o Campeonato Goiano, o Vila Nova, o Atlético Goianiense e o Goiás não foram bem, né? O Vila Nova foi quem chegou mais longe e não conseguiu ser campeão. Se não me engano, quem foi campeão foi Grêmio e Anápolis. Me corrijam se eu tiver errado o nome da equipe, mas nenhum dos três diga-se grandes, do Campeonato Goiano conseguiu ser campeão. Então, fica um sinal de alerta aí para os times de Goiás também, né? E por último, o Vitória chegou na semifinal da Copa do Nordeste, vai pegar o Inter na Copa do Brasil, só que o Vitória foi eliminado na fase grupo do Campeonato Baiano. Eu não sei o que aconteceu com o Vitória, né, no Campeonato Baiano, eu não tinha acompanhado. Eu sei que o Bahia jogou o Baiano com uma equipe toda reserva, né, era uma equipe totalmente diferente do campeonato da Copa do Nordeste, da Sul-Americana e da Copa do Brasil, né, a equipe do Bahia. Então, fica até essa dúvida, né? Não acompanhei realmente a equipe do Vitória no Campeonato Baiano, eu acompanhei na Copa do Nordeste, eu gostei do início, só que caiu demais de produção na reta final, a equipe do Vitória, né? Só que aí foi eliminado na semifinal do Campeonato do Nordeste e do Campeonato Baiano não conseguiu nem passar de fase para a fase de mata-mata. Então fica também esse alerta para a equipe do Vitória. Caiu muito de rendimento também, então eu acho que a equipe do Vitória, ela chega agora na Série B até meio que cambaleando, digamos assim, né? Com um alerta ligado aí para o seu torcedor. E falando do Vitória aí, gente, a gente eu acho que encerra
Eu acho não, né? A gente encerra aqui falando sobre os times como eles vêm até agora. E só pra gente fechar aqui sobre questão de participação da Copa do Nordeste, como eu falei, 8 times estão na terceira fase. Avaí, CRB, Coritiba, Cruzeiro, Remo, Vasco, Vila Nova e Vitória. Quem foi eliminado na segunda fase? Botafogo, CSA, Operário e Ponte Preta. Eliminados na primeira fase, Brusque, Confiança, Goiás e Sampaio Corrêa. E não jogaram a Copa do Brasil, Brasil de Pelotas, Guarani, Londrina e Náutico. Náutico fez uma temporada ruim na temporada passada, né? Não conseguiu classificação nem para a Copa do Nordeste, nem para a Copa do Brasil. Então, por isso também, né, quando eu falei do Náutico, não tem como a gente ter um termômetro muito grande. Mas fez até um bom campeonato pernambucano e eu espero que o Náutico aí faça um campeonato digno aí nessa Série B. Então, gente, mais de 20 minutos de vídeo, esse realmente ficou muito grande, certo? Os próximos vídeos vão ser menores, porque nesse, como vocês viram, eu falei de todas as equipes, né? E ainda tem a rodada de estreia, quase que eu esqueço, quase que eu encerro esse vídeo, porra, pera aí. A rodada de estreia aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a tabela pra gente poder falar direitinho, né? Mas já pra antecipar aqui pra vocês, gente, os próximos vídeos eles vão ser mais curtos porque eu não vou falar individualmente assim de todos os times como eles jogaram, né? Eu vou falar dos jogos que aconteceram, vou falar da classificação, certo? Então, os próximos vídeos não vão ser tão longos assim, certo? Mas vamos lá. A Série B começa nessa sexta-feira, dia 28. Quais são os jogos? Brasil de Pelotas e Londrina, Guarani e Vitória, Náutico e CSA, que foi antecipado, ia ser no sábado, vai ser na sexta-feira agora. Vila Nova contra Botafogo. No sábado a gente vai ter Vasco e Operário, CRB e Remo, Confiança e Cruzeiro, Coritiba e Avaí. Dia 30, no domingo, Brusque e Ponte Preta. E no dia 31, na segunda-feira, Sampaio Corrêa e Goiás. Deixa eu só ver se eu não estou falando besteira com as datas, né? Mas, sexta-feira, dia 28, sábado, 29, beleza, então é isso mesmo. Jogos na sexta, no sábado, no domingo e na segunda para iniciar. Na próxima terça-feira, no próximo vídeo, eu falo sobre os resultados. E eu vou começar no próximo programa, a fazer também os meus palpites, né? De quem ganha, quem empata, quem vai perder e tal. E aí vai ter mais interação aqui com vocês. Esse vídeo é mais para apresentar o conteúdo e fazer uma prévia da Série B do campeonato, certo? Então é isso aí, gente. O vídeo muito longo, só que é o único que vai ser longo desse jeito. Os próximos vão ser mais curtos, tá? Então, galera, eu agradeço a presença de vocês. Quem teve paciência para assistir o vídeo até aqui realmente é um herói, bicho, certo? Então eu agradeço aqui a presença de vocês e convido a conhecerem o nosso conteúdo aqui no canal, tá? Grande abraço, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui. Tamo junto e até a próxima terça-feira, até os nossos próximos vídeos aqui no canal, tá? Um abraço, galera. Valeu mesmo, hein?